Olá, aluno! Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos então para mais um conteúdo de WordPress com um assunto que muita gente quer saber. Como criar um plugin. Então vamos trabalhar hoje na criação de um plugin em WordPress. Porque muita gente quer saber como que elas podem criar um plugin. Porque se você aprende como você cria um plugin, você pode então componentizar isso e vender. É uma das formas que você pode tirar renda trabalhando com o WordPress. Então é um assunto muito interessante. Fica ligado aí e vamos começar a aula. Perfeito! Pessoal, antes da gente começar, eu vou te pedir para que você possa clicar nesse botão gostei que está abaixo desse vídeo. Esse botão vai me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas, fazendo então com que mais pessoas possam aprender esse conteúdo que a gente cria aqui no Torne-se um Programador. E caso você também já criou algum plugin ou tenha alguma forma diferente da que eu vou mostrar para você, comente aqui embaixo para que a gente possa então trocar mais informações, trocar ideia e assim a gente conseguir gerar mais valor para todo mundo. Fechou? Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Como criar o plugin? Como é que funciona a estrutura, né? Vocês já viram que o WordPress, ele é uma caixa, um sistema monolítico, que ele tem lá a estrutura voltada dentro da pasta WP Contents. E dentro dessa pasta WP Contents, você tem a pasta de tema, por exemplo, aqui, né? E você também tem a pasta plugins. Eu mostrei para vocês nas aulas anteriores que vocês têm como baixar alguns plugins, né, como por exemplo o Advanced Custom Field, onde você tem condições de criar campos adicionais no seu Custom Post, né? Mostrei para vocês algumas coisas que é possível fazer baixando alguns plugins nas aulas passadas. E hoje, para você criar um plugin, você precisa seguir alguns padrões, ok? O primeiro padrão é, você precisa ter uma pasta, né? E essa pasta que você vai criar dentro da pasta do plugin precisa também ter o nome do arquivo igual ao nome da pasta, ok? O PHP, na realidade o PHP não, o WordPress, ele olha, ele verifica o nome do arquivo e o nome da pasta semelhante para que ele possa fazer o load das informações mais facilmente, tá bom? Ele possa identificar, ok? Outra coisa importante é a descrição do seu plugin neste arquivo que tem o mesmo nome da pasta. Da mesma forma, quando você cria um tema, onde você coloca todo aquele comentário, toda a descrição do tema que vocês estão fazendo, que eu mostrei na aula anterior, você faz a mesma coisa aqui com o plugin. No plugin você coloca toda a descrição que você precisa para falar que aquele plugin está fazendo. E essa é um material, na verdade, esse é um material de marketing que você pode fazer futuramente se você for vender o seu plugin. Tudo bem? Coisas importantes também. Existem alguns métodos, por exemplo, o init que você pode utilizar, pode ser o construtor de uma classe, você vai ver um pouco de orientação objeto aqui também. Você tem o activate, que é toda vez que você ativa aquele plugin, ele roda essa ação, ok? Você tem o desactivate, que é toda vez que você desabilita aquele plugin, ele roda a ação. E você tem aqui o uninstall, que é quando você remove o plugin, ele roda aquela ação. Todas essas ações aqui são importantes. Vamos imaginar que você, por exemplo, está instalando, colocando o seu plugin a primeira vez. Na construção do seu sistema, o init ou o próprio construtor da classe vai rodar alguma ação. Exemplo, essa ação que pode ser feita é uma configuração, criar um post type, alguma coisa do tipo, ok? Nessa aqui, que é a Activate, toda vez que você ativa o plugin, imagina que você quer criar um custom post type e lá dentro você já quer inserir alguns registros padrões. Se você quer fazer isso, então o Activate ele é o ideal para que na hora que você ativar, ele ir lá no banco de dados e inserir aqueles registros que você precisa. O Desactivate, por exemplo, serve para que quando você desativar aquele plugin, ele simplesmente inativa as informações no banco de dados, por exemplo, se você estiver usando. E o uninstall, ele vai servir para você apagar todos aqueles dados padrões que você inseriu naquele Custom Post Type. Ou se você, na sua instalação do plugin, criou algum arquivo físico diretamente no diretório do plugin, você pode então remover esses arquivos utilizando também o uninstall, ok? Então essas são algumas informações importantes para que você possa entender e compreender quando eu for para o computador explicar para vocês. Uma outra coisa, todos esses ganchos aqui, ó, são feitos através de hooks, ok? Então tem vários hooks
Por exemplo, o hook para ativar, o hook para desativar, o hook para desinstalar. Então todos esses hooks são chamadas dentro do WordPress que ele identifica. Olha, quando eu instalar um plugin, ele chama essa função. São alguns callbacks que a gente tem para que ele possa funcionar na hora que você instala o seu plugin. Tudo bem? Então essas são algumas informações importantes para que você possa prestar atenção quando a gente então for lá para o computador. Então vamos agora lá para o computador para fazer tudo isso na prática e eu vejo vocês então lá no computador. Muito bem, pessoal, de volta agora no computador. Pessoal, essa é a parte mais importante. A execução é o que vai fazer com que você possa gravar as informações. Então, por favor, não adianta ver esse vídeo pelo seu celular. Esteja no seu computador para que você possa replicar tudo que eu estou fazendo aqui. Fechou? Minha gente, aqui a gente tem uma infinidade de aulas no Torne-se um Programador. Aula de WordPress, aula de C#, aula de JavaScript. Então, se você ainda não conhece, entre no www.torneseuprogramador.com.br para que você possa fazer essas aulas. As aulas são totalmente gratuitas, você só vai entrar, clicar e assistir. Perfeito? Minha gente, caso você tenha alguma dúvida sobre todas essas aulas que você está vendo, você tem a opção aqui embaixo, ó, de você contratar a aula particular, onde eu vou explicar para você e tirar suas dúvidas com relação às aulas que você assiste. E você também tem esse Dê Vida ao Seu Projeto, a possibilidade de você marcar uma consultoria comigo, onde eu vou ajudar você a desenvolver o seu projeto, ok? Então, se você é empresário, este é o caminho ideal para você. E caso você queira também um suporte anual, estar comigo durante um ano fazendo sistemas e projetando algumas informações, vocês também podem clicar na comunidade do Torne-se um Programador. Basta vocês clicarem neste item aqui que é comunidade, lá vai ter todas as descrições para que você possa então descobrir como que você pode fazer parte da minha mentoria anual. Fechado, gente? Beleza, então o jabá já foi feito aqui, já mostrei todas as informações que eu tinha que mostrar para vocês. Agora basicamente a gente vai criar o nosso plugin. Então no nosso padrão aqui, no WordPress, ele tem todas essas pastas aqui, ok? E nas aulas passadas eu já criei com vocês então este sistema, né? Este WordPress aqui, que é o WordPress do Torne-se um Programador, onde a gente está fazendo aqui algumas mudanças, ok? Então o nosso objetivo hoje é criar um Custom Post Type para que você possa colocar esse Custom Post Type dentro de um plugin. E esse Custom Post Type dentro de um plugin vai fazer com que você possa entender como é que funciona toda essa parte, beleza? Show, gente! Então a primeira coisa que você vai fazer é criar um diretório. Então dentro da pasta plugin, você vai clicar com direito e criar então um novo diretório. Esse diretório você vai dar o nome do seu plugin. Nesse caso aqui, eu vou colocar então como aula underline plugin, ok? Eu vou colocar como traço plugin. Então, aula plugin vai ser o nome do meu diretório. Então, vamos lá. Nova folder, nome do meu diretório, aula plugin, ok? Beleza. Agora vem uma das partes bem importantes, que é você também criar um arquivo, e esse arquivo, ele tem que ter as informações que você precisa mostrar do seu plugin, tudo bem? Então, vamos aqui pegar, eu vou pegar aqui um exemplo que eu fiz, para que vocês possam entender, tá? Então, esse aqui foi o exemplo que eu fiz e vou colocar aqui explicando para vocês ponto a ponto. O que eu estou criando aqui? Um plugin novo. Então, o nome desse plugin aqui, ele vai se chamar Aula Plugin. Então, Aula Plugin, ok? E essa Aula Plugin, ela é de quem? Como é que é o nome dela? Já coloquei, né? Qual o URL que você pode verificar informações desse plugin? Você pode colocar esta URL diretamente aqui, ok? Então aqui você põe todas as URLs, toda na realidade a URL que você precisa para mostrar e descrever todas as informações daquele plugin. Show! Beleza, depois que você fez isso, uma breve descrição. Esse é um plugin para criar um simples Custom Post Type. É basicamente o que a gente vai fazer nesse plugin aqui. E aí você tem aqui a licença, o nome desse plugin e tudo mais. Então, estou colocando aqui todas as informações desse plugin que eu estou fazendo, ok? Aqui, um básico descritivo, na realidade, daquilo que você está fazendo, para que você possa mostrar. E quando você for registrar, esse é o material de marketing, tá, gente? É bem importante você escrever essas informações, porque se um dia você for comercializar esse plugin, é essas informações que vai fazer com que você possa ser encontrado. Da mesma forma que você faz um tema. Você pode comercializar um tema e pode comercializar um plugin no WordPress. Então é dessa forma que você é encontrado, é dessa forma que as pessoas encontram o seu plugin. Fechou? Então eu vou salvar aqui agora e vou colocar com o mesmo nome. Aula underline plugin. Pessoal, deixar com o mesmo nome aqui é importante. O WordPress, ele tem uma certa convenção aqui, né? E ele respeita esses diretórios e nomes de arquivos. Então, isso também é bem importante. Uma outra coisa que é importante também é você colocar um arquivo para leitura, um arquivo de instrução. Então, normalmente, eu crio um arquivo chamado readme,
ok? .md. Esse arquivo ele tem ali algumas informações, alguns elementos que eu preciso explicar para as pessoas, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse exemplo que eu fiz, mostrando o que eu vou fazer, alguma orientação. Então, olá, vamos lá, eu coloco o nome do plugin, a realidade, primeiro aqui, né? Aula plugin. E aí eu vou colocar assim, ó, olá, usuário. Este plugin é free, ok? Então, estou colocando ele aqui como free para que você possa baixar e utilizar, ok? Beleza, então, só um exemplo aqui de como você pode criar o seu plugin, beleza? Fechei, tá. E aí agora eu vou começar a fazer as coisas importantes desse plugin aqui, que é começar a programar ele, né? Nesse caso, eu preciso começar a criar uma classe utilizando a orientação objeto para que essa classe possa fazer todas as partes que eu preciso aqui. Uma coisa importante é você colocar para verificar se o diretório que está sendo utilizado aqui, o diretório do plugin já foi carregado. Então, você precisa fazer essa verificação para ver se esse diretório já está disponível e tudo mais, para que você possa continuar esse sistema. Se ele não estiver disponível, você só vai mandar aqui uma variável die, né, desligando ali o seu plugin, falando que é um request inválido, você não vai conseguir habilitar o plugin nesta ocasião, ok? Então, é somente isso que eu estou falando aqui. As próximas partes agora, eu vou começar a criar uma classe. Então, eu vou pegar passo a passo dessa aula que eu preparei e fazer aqui para vocês. Então, a classe que eu vou fazer nesse caso, vai ser a classe chamada aula plugin, ok? Então, vou pegar aqui, ó, aula plugin, ok? Essa aula plugin, ela vai ter um construtor, eu vou falar isso daqui para vocês depois. Eu vou deixar aqui o custom post type que eu já falei para vocês, vou deixar isso daqui para falar para depois, vou deixar essa parte aqui para falar depois também, e essa parte aqui para falar depois também. Show! Beleza, agora vamos às explicações. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui é criando uma classe. Essa classe ela é responsável por fazer essa criação do meu plugin. Então eu defino ela e falo que no construtor dela, na inicialização do meu construtor, eu vou executar alguma operação, ok? Aqui eu tenho uma função interna, uma função pública dessa minha classe, que vai executar um módulo, vai executar alguma ação para mim. E qual é a ação que ela vai executar? Ela vai configurar o meu custom post type. Então aqui eu estou falando os nomes que eu quero, tá vendo? Módulo 1, tal. Então aqui é do custom post type que eu estava preparando nessa aula. Eu vou mudar aqui, ó, para colocar aula plugin. Então, aula underline plugin. Ok? Então esse vai ser o custom post type que eu estou utilizando aqui, aula plugin. Aqui na minha descrição eu vou colocar aula plugin, ok? E aí eu estou falando aqui que esse vai ser o meu custom post type que vocês vão utilizar. Então, aula plugin é ele que a gente está fazendo. Aqui na descrição também eu vou colocar aula plugin separado, porque aqui é a descrição que mostra no label das informações lá do custom post type que vocês já viram nas aulas passadas, né? E aqui mais alguns detalhes, tá bom? Neste custom post type eu estou falando que eu vou usar aqui o título, eu vou usar o editor, vou usar autor, thumbnail e except, ok? Então esses são os campos que eu vou habilitar para quando eu registrar esse custom post type aqui. Vou falar que eu também quero utilizar categorias e tags também, para que eu possa fazer então esse meu custom post type, fechou? Aqui tem as outras configurações adicionais, menu, ícone e assim tem várias outras coisas aqui, tudo bem? Beleza. Feito isso, eu vou falar que eu quero então registrar esse plugin com este nome. Então é assim que ele vai gravar lá na base de dados, ok? Este nome aqui. Show! Minha gente, então eu estou criando aqui um método para que ele possa simplesmente ser utilizado para criar então o meu custom post type, habilitar ele no WordPress. Aqui a gente tem algumas outras coisas bem importantes, como eu estava explicando para vocês no quadro. A gente tem o Activate, que é na hora que você ativa o plugin. A gente tem o Deactivate, que é na hora que você desabilita aquele plugin. E você tem o Uninstall, que é na hora que você remove aquele plugin. Então são informações bem importantes para que você possa configurar o seu plugin da forma correta. Tudo bem? Beleza, agora para a gente iniciar esse plugin aqui, a gente só preparou uma classe e a gente precisa registrar essa classe, tudo bem? Deixa eu pegar aqui a outra parte. Ótimo. Esse outra parte aqui que eu vou registrar, o que ele está fazendo aqui nesse caso? Nesse caso eu estou verificando se essa classe existe, né? Então essa minha classe aqui que eu estou fazendo
estou verificando se ela existe e se eu posso utilizar ela, né? Como eu acabei de preparar essa classe aqui, ó, acabei de preparar, ela já existe. Então, por ela já existir, eu consigo então criar um novo plugin. Nessa que eu mando criar um novo plugin nesta variável, essa instância de plugin, eu vou registrá-la, tá? Então eu crio essa instância se a aula já estiver pronta, né? Se essa classe já estiver criada, e com essa instância eu vou mandar ativar todos os hooks do WordPress. Então eu tenho esse Register Activation Hook, que vai fazer o quê? Com que ele possa ativar o hook para mim desta opção, ok? Eu tenho esse outro que é o Deactivator e tenho esse outro que é do Install, o Uninstall, né? Perfeito. Todas elas vai mandar para esse módulo, que é essa instância dessa classe e a ação dessa classe. Então, a classe que eu tenho preparada e o método que eu tenho preparado para cada um dessa classe. Então, assim, quando eu rodar a ativação do meu plugin, ele vai chamar essa instância e rodar esse método. Quando eu mandar desativar, chamar essa instância e chamar esse outro método. Na terceira parte, quando eu mandar desinstalar, né, fazer um uninstall, ele vai chamar essa opção e desinstalar, chamando então este método, ok? Beleza, quando que você usa um, quando que você usa outro? Primeiramente, o que a gente vai fazer aqui é registrar e ativar para que vocês possam ver como é que vai funcionar, tudo bem? Então, na construção da minha classe, eu vou chamar mais algumas ações. Qual é a ação que eu quero chamar? Eu quero chamar aqui no Action Init. No Action Init, eu vou chamar a instância dessa minha própria classe. Por estar nesse mesmo construtor, eu estou dentro desse mesmo construtor aqui, tá bom? Então, quando eu crio essa classe, na construção, eu também posso chamar aqui, ó, o meu método para que ele possa criar então esse nosso Custom Post Type. Eu vou deixar na minha construção para que ele possa criar assim que eu registrar esta classe de instância. Na realidade, assim que eu criar essa classe aqui, ó. Então eu criei ela, eu já mando registrar ela, ok? Essa é uma das opções que eu tenho, tá? Se eu não quiser fazer isso, eu posso fazer diretamente lá no Activate. Então, basicamente, eu vou utilizar o Activate para que eu possa registrar esta opção, fazendo dessa forma. Então, eu chamo a instância da minha classe, da instância da minha classe, eu mando, então, fazer esse double check, ou seja, chamar essa opção novamente para ver se ela já está registrada com sucesso, ok? Beleza, uma vez registrada, eu só mando dar um flush do rewriter, das regras de rewriter, ou seja, por que isso daqui é importante, gente? Toda vez que você cria um Custom Post Type, você precisa lá no seu WordPress, né, aqui diretamente no WordPress, vir lá na parte de configurações e permalinks e mandar refazer os seus permalinks. Se você não fizer isso, muitas vezes ele não vai conseguir entender as rotas daquele Custom Post Type que você criou, tá bom? Então, na hora que você for abrir lá no site, por exemplo, eu criei aqui, ó, um Custom Post Type, por exemplo, de matérias, né? Ou, na realidade, de curso aqui, ó, de aula. Quando eu clico, ele abre aqui, ó, o conteúdo da aula. Se eu não fizer esse registro do rewriter, ele muitas vezes não vai conseguir entender isso na URL. Então, você precisa no seu plugin falar que você está registrando esse rewriter. Agora, uma outra coisa que eu vou colocar aqui é, toda vez que eu ativar esse plugin, eu vou inserir alguma coisa lá no banco de dados, diretamente lá no banco de dados do WordPress, falando que eu vou inserir nesse Custom Post Type que eu estou criando, que é o plugin aula. Então, é assim que eu vou fazer. Ativei, inseri registro no banco de dados, escrevi meu rewriter e mandei criar então esse novo Custom Post Type. Fechou? Vou salvar aqui minha informação. E agora a gente vai lá para o admin do WordPress para validar, para ver se isso funcionou. Então vou clicar aqui no plugins, ele tem que mostrar então esse novo plugin para a gente, né? Então vai mostrar aqui, ó, um novo plugin, que é o plugin aqui, ó, aula plugin. Olha lá que legal, aqui ele já mostra então toda a configuração, olha isso, um simples plugin para criar um Custom Post Type, tá vendo? Esse plugin aqui que a gente acabou de criar, né? Aqui a gente tem, ó, criado a versão 1.0 por Danilo Aparecido. Eu posso voltar aqui e mudar essa descrição, gente. Então, ó, eu quero agora que esse plugin seja a versão 1.1.1. E quem criou foi o Danilo Santos, ok? Então, aqui mudei a informação. Vou rodar aqui de novo, ó, dei um atualizar. Vocês vão ver aqui, ó, que o criador é o Danilo Santos, 1.1.1. Então, ele pega essas informações diretamente aqui desta parte, ok? Beleza, agora eu vou ativar o meu plugin. Nota que aqui, ó, ele vai aparecer um novo Custom Post Type, tá vendo? Ó? Vou ativar, lá, pum, ativou e já mostrou aqui para mim esse
custom post type chamado aula. Agora eu vou clicar no custom post type para que a gente possa ver. Olha aí, ó, ele já mostrou aqui esse dado cadastrado, teste Danilo. Então eu vou voltar lá nos meus plugins novamente, né? Voltei aqui e agora eu vou desativar esse plugin. Olha só que interessante, eu vou desativar, ele some o aula daqui. E agora eu vou ativar de novo. Ativei de novo, agora vamos dar uma olhada de novo no que vai acontecer. Olha aí, ó, ele criou 2 itens, tá vendo? Criou 2 itens aqui, por quê? Porque eu coloquei no meu custom post type que na hora que eu ativar, ele vai inserir um dado no banco de dados, ok? E assim ele vai criando vários elementos lá, tudo bem? Agora eu quero que ele limpe esses elementos toda vez que eu mande desativar esse conteúdo. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir e criar uma regra para que ele possa dar o flush no DNS toda vez que eu for mandar desativar, porque eu não quero mais aquelas rotas lá no meu rewriter, ok? DNS não, do rewriter, né, gente? Então aqui, ó, vou rodar, então ele vai fazer o flush nisso, né? Então ele vai reescrever essa parte do rewriter. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desativar para que eu possa, então, fazer um delete. Então eu vou deletar todos os dados deste custom post type aqui que eu estou fazendo. Então eu crio na hora que eu ativo e removo todos eles na hora que eu desativo, ok? Então fiz essa opção aqui, agora eu vou voltar aqui no meu WordPress e vou voltar lá no meu plugin. Então, diretamente aqui nos meus plugins novamente, e agora eu vou ativar o meu plugin, desativar na realidade, ó. Desativei, e aí se eu ver aqui, ó, não tem mais a minha pasta lá do meu plugin que eu acabei de fazer, né? O módulo que eu criei de aula, né? Agora eu vou ativar novamente, vai mostrar lá o aula plugins. Agora eu vou abrir aqui, só tem um registro, tá vendo? Agora eu vou lá de novo e vou desativar novamente. Gente, ó, vamos lá. Vou voltar aqui, desativei novamente, né? Ele some do meu menu, ativei novamente, ele aparece no meu menu e agora eu só tenho um item, ou seja, ele não está mais repetindo, porque eu pego o modelo padrão, apago e recrio de novo, ok? Agora vamos supor que você não quer que ele crie esse dado na criação e também você não quer que ele apague essas informações, né? Porque às vezes você tem lá vários posts que você já fez e que você não quer apagar. Se você desativar ou desativou sem querer, você não quer que esses dados sejam apagados. Então o que você pode fazer? Você pode tirar todas essas opções e deixar elas somente no uninstall. Se você deixar somente no uninstall, o que vai acontecer? Na hora que você ativa, ele não vai incluir nenhum registro nesse caso aqui, tá? Ou então, na realidade eu não vou deixar ele incluir nenhum registro quando eu ativo. E aí, na hora que eu vou usar e eu desativo, eu simplesmente só vou reescrever as regras do rewriter, ok? Na hora que eu vou desinstalar, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever as regras do rewriter e vou também mandar deletar as informações do banco de dados, ok? Assim, eu vou ter então todas as informações bonitinho para mim, ok? Gente, fazendo isso, eu tenho todas as regras necessárias para fazer com que o meu plugin funcione, ok? Agora, olha só, eu vou criar aqui algumas matérias, tá? Vou voltar aqui no meu plugin e criar algumas matérias, ó, nova. Vou colocar aqui Danilo, teste, aula, tá vendo? E publiquei, agora eu tenho mais um conteúdo aqui e vou voltar novamente lá, ó. Agora, na realidade, eu vou ir lá no Workbench, ó, e vou mostrar aqui, ó, o conteúdo que tem lá. Aula, underline, plugin. E olha isso, eu vou listar, ele vai listar todos os posts que eu tenho cadastrado, o que eu cadastrei como padrão e o outro que eu cadastrei aqui agora no WordPress, tá vendo? E o tipo dele aqui, ó, post, né? Tá vendo bonitinho o tipo dele? Tá aqui, ó, post type chamado aula plugin, ok? E aí o que eu vou fazer? Nesse caso agora, quando eu desativar e ativar sem querer, eu não vou perder essas informações. Então vou voltar aqui no meu plugin e vou, por exemplo, desativar ele, ó, desativei ele, ok? E aí agora eu vou olhar lá no meu banco de dados. Vou rodar a informação aqui de novo. No meu banco de dados, tá vendo? Os meus dados continuam lá persistidos, ok? Beleza, agora eu vou ativar ele novamente. Ativei e eu consigo voltar aqui, ó, e não perdi as informações. Pessoal, é assim que vocês criam um plugin no WordPress. Vocês podem criar esses plugins para que vocês possam vender, para que vocês possam fazer para os clientes de vocês, para que vocês possam também mostrar na empresa que você trabalha. Então, pegue esse vídeo, manda no grupo da empresa que você trabalha e mostra para eles como que é fácil criar um plugin no WordPress para que você possa ter componentes separados, ok? Manda para o seu grupo da faculdade, conversa com eles e estudem juntos. Vá você e um colega junto, trabalhar junto no computador para que vocês dois possam estudar em conjunto, porque eu tenho certeza que assim você vai conseguir aprender com muito mais
mais facilidade, tudo bem? Pessoal, se vocês gostaram também deste novo formato de vídeo, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui também se você gostou desta aula para que eu possa gravar uma outra aula já falando um pouco mais desse tema. Então eu vou ficar por aqui, até mais e até as próximas aulas. Tchau, tchau!